Boa tarde, Alain. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão de campeonato que vocês têm, né? Porque o Guarani não pode, como errou em algumas partidas, ou contra a Ponte, como errou o Brusque. Como que vocês estão conversando e trabalhando para tentar minimizar esses erros e converter sábado na possibilidade de um acesso? Boa tarde, Breno. Cara, a gente tem enfrentado essa semana como a semana mais decisiva da temporada, né? É uma semana que envolve, né, a conclusão do nosso grande objetivo, né? É uma semana que para o clube, para todos os funcionários, atletas, é a semana mais importante do ano. Então, assim, não poder errar é uma frase muito difícil, né? Porque ninguém é perfeito, não tem como dentro do jogo você não errar e ser 100%. Mas a gente sabe que é um jogo muito decisivo e quanto mais minimizar o erro, a gente está muito mais próximo da vitória e a gente sabe que só a vitória faz com que a gente possa cumprir nosso objetivo. É um jogo decisivo, um jogo difícil, 2 camisas pesadas no campeonato que a gente está, né? Então, a gente vai trabalhar essa semana que a gente tem, o tempo que a gente tem bem forte para que a gente possa sair com êxito nesse jogo. Alain, boa tarde. Matheus Aboradi, Rádio Central Campinas e TH mais Record. Queria te perguntar, até fazendo um retrospecto em relação à temporada, né? Porque você viveu momentos de angústia, né? Porque foi contratado, retornou a Campinas no início da temporada, muita expectativa em relação ao seu nome por ser um dos jogadores mais experientes do elenco. Sofre com problemas físicos ainda na pré-temporada, perde o Campeonato Paulista e volta ao longo da Série C. Como é que foi para você acompanhar de fora estes jogos do Campeonato Paulista e a vontade de retornar? E olhando agora, o Alan Santos, titular absoluto e capitão da equipe, passa um filme na cabeça ao longo desta temporada em relação a altos e baixos, e hoje você podendo colocar novamente o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro? Boa tarde, Matheus. Tudo isso que você falou agora se resume num versículo bíblico que diz assim: melhor o fim do que o princípio das coisas, né? O início para mim foi bem difícil, como você relatou. A gente faz planejamento, né? E tem coisas que fogem da nossa programação e tem coisas que não é do nosso controle. Eu tive uma lesão que fiquei 5 meses parado, né? Enfim, venho trabalhando muito nesse período para que possa, né, cooperar com o meu trabalho junto com a equipe para que o Guarani, cada jogo, venha, né, sair com êxito, sair com a vitória, para que a gente possa alcançar o objetivo final do clube, que é subir para a Série B. E eu vejo uma temporada que foi uma temporada não tão fácil, não só para mim, mas para todo o grupo, né? A gente veio de um ano que estava sempre ali na tensão, de sempre, né, brigando para classificar, e a gente conseguiu na última rodada entrar. Então a gente está trabalhando bem forte para que quando a gente, né, possa cumprir o objetivo, sair aquela carga de que, cara, foi cumprido aquilo que a gente tinha de missão. Boa tarde, Alain. Alexandre Azanqui, EPTV. No primeiro turno vocês perderam um derby em casa com o apoio da torcida e foram, de certa forma, até desacreditados lá para um jogo difícil no Estádio dos Aflitos e conseguiram um importante resultado. Agora vocês vêm dessa derrota complicada para o Brusque, com algumas interferências lá, que não precisa a gente entrar no mérito, mas como que vocês chegam para enfrentar o Náutico agora, vindo de novo de uma derrota, mas sabendo da importância desse jogo de novo diante da torcida e que agora também vocês podem definir para não ter que levar também para um derby a busca por pontos importantes? Cara, eu acho que a parte emocional e mentalidade do atleta, cada um tem sua área particular, né? Eu costumo ser muito singular, tipo, pensar no próximo jogo. Eu brinco que a gente tem 24 horas para comemorar a vitória e também 24 horas para lamentar a derrota, né? Já passou o jogo do Brusque, né? A gente ficou frustrado pelo resultado, da forma que a gente se comportou com 1 a menos, né? Eu confesso que eu saí orgulhoso ali do grupo e botei isso para fora para meus companheiros. E agora a gente está diante de uma decisão, né?
que envolve todo o trabalho do ano todo, envolve todo o clube, envolve a torcida. Então, o nosso principal foco é só nesse jogo, e esse jogo a gente sabe que é o mais importante da temporada, e a gente vai entregar toda a energia para que, no final do jogo, toda a nossa torcida e a gente possa sorrir. Olha, lá em Recife, vocês acabaram surpreendendo o Náutico, a maneira de jogar, 3 zagueiros, e mesmo assim o time foi ofensivo, né? Vocês estão esperando um Náutico diferente, tentando surpreender vocês aqui em casa? E gostaria que você falasse também da importância do torcedor nesse próximo sábado, apesar do torcedor estar chateado com esse resultado diante do Brusque, até que você convocasse a torcida. Respondendo de trás para frente, a torcida é o nosso 12º jogador em campo, tem uma força muito grande aqui dentro do Brinco de Ouro. A gente sabe que a torcida vai nos apoiar, que nesse momento que a gente precisa desse apoio. E voltando para a primeira pergunta sobre o Náutico, é um time que vai vir, como a gente está pensando, do mesmo jeito, é a decisão para eles. Eles vão vir, né, como um jogo mais decisivo da temporada, eles precisam ganhar e a gente também precisa ganhar, né? Eu acho que o futebol é um jogo de xadrez. Quando eu iniciei minha carreira, eu estreiei em 2009, com 18 anos, no Santos, e era o Luxemburgo. E foi um dos caras assim, mais inteligentes taticamente que eu trabalhei, e literalmente ele jogava xadrez, né, com a planilha de futebol. Ele fazia movimentos que o adversário ia fazer e a gente ia fazer contrário, e quando se olhava no jogo aquilo acontecia. Então do lado de lá o Hélio também vai pensar como que a gente vai, né, trabalhar durante o jogo, e também o nosso treinador Matheus também vai fazer toda a análise de como eles podem se portar, e às vezes dependendo de toda a análise que é feita vem totalmente contrário daquilo que a gente pensa. Então, o jogo é treinado, né, durante a semana em estímulo para a gente se preparar para qualquer situação, e durante o jogo a gente vai começar a analisar como eles vão se portar. O Alan, ao longo dessa temporada, e principalmente no começo do ano, né, no Campeonato Paulista, ainda no comando do Maurício Souza, era muito questionado em relação a ter um elenco muito jovem para a disputa não só do estadual, que é o mais importante e complicado do país, mas também para a disputa de uma Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani não começou bem a Série C, a troca no departamento de futebol, o próprio Farney, na sua chegada, deixou bem claro que o Guarani iria ao mercado também contratar atletas mais experientes. Você, como um dos jogadores com uma carreira já consolidada, um dos mais experientes, não atuou no Campeonato Paulista, viu de fora, mas você percebeu uma certa diferença no vestiário e, é claro, dentro de campo, depois da chegada de Diego Torres, Bruno Santos, Cicinho, jogadores com um pouco mais de rodagem no futebol, porque a gente via muito essa crítica em relação a jogadores muito jovens para uma disputa de terceira divisão. E o Guarani oscilava bastante. Houve essa diferença? Foi perceptível? Como que você entende isso, também sendo muito experiente na bola? São 2 campeonatos diferentes, né? O Paulista é a Série C, em termo técnico, físico, estrutura do campeonato. Assim, o futebol não tem uma receita assim, tipo igual a receita de bolo, faz isso e vai dar certo. Até porque a gente vê time, por exemplo, o Red Bull só contrata jogador novo porque frisa a intensidade. Até por conhecer pessoa que trabalha na diretoria lá, eles não contratam jogadores acima, por exemplo, de 30 anos, porque tem que fazer uma parte, né, perfil de marketing da marca, que o Red Bull é uma marca que tipo, tem que ter intensidade, é radical, enfim. Como também a gente vê o Fluminense foi campeão da Libertadores com vários jogadores acima de 40 anos. Se a gente for pro arado, você coloca um boi velho e um boi novo. O boi velho é experiente, puxa o novo para fazer todas as forças que tem que fazer. Então, cara, não tem uma receita. A gente vê a diferença de comportamento, de atitude dentro do vestiário e dentro de campo para quem é experiente, mas para quem também é jovem. Eu já vi disputa de pênalti de campeonato, jogador experiente não querer bater e o jovem ter personalidade, falar, me dá que eu vou bater. Então, isso é muito individual e não é uma receita prática assim, no futebol. Vocês perderam o principal artilheiro do time para essa partida,
justamente precisando fazer gols, é importante ter a referência. E como que fica para vocês que também estão na zaga, que também usam o próprio Bruno Santos como referência na hora de fazer uma ligação direta, como que é trabalhar isso, se o time mantém a estrutura ou isso também, de certa forma, faz com que vocês tenham que pensar em novas formas de jogar para enfrentar esse Náutico? Desculpa o nome que eu esqueci. O seu meu, nome? Alexandre. O Alexandre, então, cara, a gente perdeu um grande jogador que tem sido muito decisivo, principalmente aqui no Brinco de Ouro, né, que é o Bruno. É um cara que faz várias funções, tanto de fazer gol, de pressionar, enfim, faz várias funções, ofensiva e defensiva. Mas o nosso elenco tem jogadores para fazer o que o nosso treinador vai fazer de estratégia. Eu vou falar algo para você aqui que eu tenho no coração, tá? Independente de quem jogue, eu sei que o futebol é algo que é um esporte que tem muitas situações de superações, como foi falado no início, o meu ano se iniciou com dificuldade, mas assim, eu pensei ontem na oportunidade da situação do Bruno não jogar, eu pensei no desejo do meu coração, tipo assim, poxa, seria muito legal o cenário que o Samuel, atacante, que é um cara que vem lutando o ano inteiro, o cara que vem de lesão no tendão de Aquiles. Só quem está aqui dentro sabe o que ele passou, o que ele está passando. E eu imaginei um cenário dele fazendo o gol do acesso. Né? Então, assim, pensando em todo o grupo e pensando na superação de tudo que ele passou, né? O Bruno tem sua importância, mas eu já vivi em outras situações do cara que não joga o ano inteiro, vivendo uma situação de ter que superar dia após dia a parte emocional de lesão, o cara vai e faz o gol mais importante da temporada. Então, se você me perguntasse, Alexandre, o que eu queria que acontecesse nesse jogo de cenário, que o Samuel entrasse e fizesse o gol do acesso. Alan, a gente vê hoje o Guarani, né, que não tem um principal jogador, desde quando esses novos jogadores foram contratados para reforçar o time ficou mais forte, deu essa cara de time que tem condições de subir para a Série B, mas não tem um principal jogador específico, né? Você, como capitão do time, como que você vê o seu papel de líder dentro e fora de campo e que possa ajudar, inclusive, nesse acesso do Guarani no próximo sábado? Cara, o nosso grupo é um grupo onde não tem aquele craque que vai fazer a diferença num lance de jogo, né? Tipo um Neymar da vida, enfim. Mas a gente é um grupo que é bem qualificado, a gente tem jogadores que, se tivesse a oportunidade, jogariam uma Série A, e o nosso elenco, né, veio forte assim para essa última fase, passamos por superação dentro do campeonato, a gente foi se fortalecendo. Né, a gente conversa muito, né, principalmente os jogadores experientes, a gente vê os jogadores mais novos muito mais no celular, enfim, quando está sentado na mesa, às vezes quando a gente está na refeição, a gente toma café, os experientes ficam até o final ali e quase emenda o almoço, porque a gente fica conversando sobre várias coisas, sobre família, sobre situações que a gente já passou, e a gente vai se conhecendo. E quanto mais a gente está mais próximo, cara, e eu aprendo com o cara e conheço a dor do cara, e eu olho dentro de campo, o meu companheiro talvez errando numa situação, eu vou correr para ele como se eu tivesse errado, né? Então, a gente tem criado esse laço, assim, né, durante o meio do campeonato para frente, e eu acho que isso é o que vem fortalecendo cada vez mais a nossa equipe. O nosso grupo é bom, né? Todo o staff, né, são pessoas que também vêm cooperando para que impulsione o que o nosso grupo vem fazendo. E, cara, a gente, como eu iniciei, eu vou finalizar, a gente está diante do jogo mais importante da temporada e a gente vai entregar toda a energia possível. Alan, até puxando sobre a pergunta do Breno, em relação à sua liderança e você como capitão da equipe, a gente viu na última partida, mas a gente tem diversos exemplos ao longo da temporada, principalmente agora no quadrangular, por conta do VAR. Toda a polêmica envolvendo a arbitragem. Como é que é dentro de campo? Porque quem está fora assistindo, tem o replay do lance, dá para ver se foi ou não foi, até com dúvida, vendo no replay. Para vocês, dentro de campo, a gente viu vocês muito indignados após a expulsão e a penalidade marcada para o Brusque. Você, como líder, como capitão, dos mais experientes do elenco, como é que é ter equilíbrio naquele momento, Guarani precisando da vitória, e vocês entendendo que estão sofrendo uma injustiça
acreditando que não foi um pênalti. Como é que é para você ali, não tendo o replay, vendo só no momento, administrar não só o seu emocional, mas também dos seus jogadores, porque você é o capitão e líder do time? Cara, o capitão ali, de usar a faixa somente dentro de campo, eu creio que, né, eu represento por estar usando a faixa, mas tem muitos líderes dentro do nosso grupo que poderia fazer essa função de usar a faixa, né? Então tem vários capitães, né? Dentro de campo só pode comunicar com o árbitro ou o capitão do jogo, né? E naquele momento ali eu tive a imagem, porque quando ele foi pro VAR eu estava próximo dele, os dois capitães podem ficar do lado, e ali eu tentei indagar para ele, porque o jogador do Brusque também vai contra o Bruno, né? E o Bruno faz um movimento de trombar e eleva a mão e tal, tipo assim. Então foi interpretativo, no meu ponto de vista não foi para expulsão, né? E enfim, todo mundo está sujeito a errar, foi o que eu falei pro árbitro, eu falei, todo mundo está sujeito a errar. Eu não gosto de falar mal do trabalho de ninguém, né? Mas infelizmente teve influência nesse jogo, e a gente foi conversando dentro do jogo, né? Que ele foi picotando o jogo, dando amarelo desnecessário para a gente, não marcava algumas faltas, para ele não dava amarelo que era para amarelo, e a gente conversou, ó, ele pode estar influenciando algo que ele pode querer expulsar lá na frente, e dito certo, aconteceu, né? Passou, a gente ficou frustrado por causa do resultado, a gente queria vir com pelo menos um empate ou 3 pontos para que a gente pudesse, né, ter mais quantidade de pontos, mas infelizmente não foi o que a gente queria. Tem o VAR para ajudar os caras, mas é interpretativo, no meu ponto de vista não foi nem pênalti, não foi nem para expulsão, mas ele decidiu, ele é o comandante do jogo, e agora a gente tem que seguir. Alan, ano passado teve o problema do rebaixamento. Esse ano, o começo de temporada na Série C foi bem complicado, com 3 derrotas no começo, 8 rodadas no Z4. Então se dava muito, de uma forma incerta, que o Guarani fosse passar de fase, e vocês provaram para todo mundo que era possível e conseguiram se classificar, vencendo vários jogos em sequência, a ponto de chegar nesse momento agora e estar brigando por acesso. Diante de toda essa trajetória que vocês passaram, desde vindo do ano passado, essa recuperação que tiveram ao longo da temporada, qual que é o sentimento de vocês, o seu, diante desse momento agora, de estar faltando tão pouco para vocês conseguirem colocar o Guarani de volta de onde saiu? Cara, o sentimento, como eu falei, né, na outra resposta, foi um ano tenso, porque começou difícil a Série C, o Paulista também teve suas dificuldades. Tenso, o que eu falo é que a gente não teve um momento de relaxar, porque sempre tinha que vencer e vencer, a gente estava sempre fora do G8, por exemplo, na Série C. Então, essa tensão a gente só vai conseguir liberar depois do acesso, né? Mas é uma tensão boa, não é uma tensão de tipo de medo. Eu estava conversando nessa viagem com alguns atletas, eu fiz alguns tipos de curso com a minha esposa. Eu gosto muito da área emocional, eu leio muito, eu creio que conhecimento nunca é demais. Eu falto só mais um curso para virar coach, né, poder ter o certificado, mas esses cursos eu fiz tudo para autoajuda, e uma das palestras fala que o medo é um sentimento importante para a gente, né, mas o medo descontrolado leva a pânico, mas o medo controlado e equilibrado com responsabilidade, a gente sabe que é um sentimento importante, porque se a gente não tivesse medo, a gente entrava num rio cheio de crocodilo gigante. Se não tivesse medo, eu entrava no mar cheio de tubarão branco. Então, o medo ele é importante para algumas coisas. Por exemplo, nosso cérebro ele tem diversas químicas que a gente libera. Quando a gente vê um pitbull vindo correndo atrás da gente, a gente vai correr, o cérebro identifica que você teve um medo, ele libera ali adrenalina, o seu músculo tem mais, né, fica mais forte, você tem mais tensão, então você consegue pular um muro de 3 metros. Quando você está frio, precisa pular o mesmo muro, você não consegue, mas por causa de um pitbull você consegue pular. Então, fazendo essa referência, esse mesmo medo, né, equilibrado, que eu consigo pular um muro, se esse pitbull vem correndo atrás das minhas 2 filhas, eu enfrento ele. Eu vou para cima dele, nem que ele me morda, e enfim,
e a gente troca e briga para ele não machucar minhas 2 filhas. Então, esse medo que a gente tem controlado, a gente sabe que é o jogo da responsabilidade de um trabalho do ano todo de um clube. Então, a gente não tem medo da situação, mas a gente tem uma responsabilidade para a gente tirar essa tensão da temporada toda, e o que a gente imagina como cenário é chegar depois do jogo e poder comemorar com a nossa torcida, com a nossa família, com todo o staff aqui, e falar assim: combatemos o bom combate durante o ano todo e vencemos toda a temporada, e agora vamos seguir, que ano que vem tem Série B. Então esse é o nosso grande desejo. Alain, para finalizar da minha parte, depois da derrota contra o Brusque, vocês se reuniram ainda dentro do gramado, comissão técnica e jogadores, foram até aplaudidos pela torcida, mesmo com resultado negativo. O que foi falado pelo Matheus Costa? Porque a gente viu ele no meio da roda, conversando, gesticulando bastante. O que foi falado naquele momento, após uma derrota, mas o Guarani ainda muito vivo na busca pelo grande objetivo da temporada, que é o acesso? O Matheus é um cara muito positivo, né? É um cara que sempre acredita e tem convicção naquilo que ele tem de teoria, naquilo que ele acredita no nosso grupo. Então, o que aconteceu ali no jogo não mudou a convicção dele e do grupo do que a gente tem que fazer contra o Náutico, né? Se a gente empatasse o jogo, a gente teria que ganhar do Náutico. Então, tivemos um revés ali e a gente tem que ganhar do Náutico. Então, ele não deixou baixar a guarda, sabendo que a gente tem um jogo dentro de casa mais importante da temporada, né? E ele foi um cara que levantou tanto ali e dentro do vestiário para que a gente possa levantar a cabeça e fazer uma boa semana voltada para esse jogo importante.